Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 30 de novembro. A igreja celebra hoje a festa de Santo André Apóstolo. E o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, André e seu irmão Simão, a quem Jesus chamará de Pedro. E eles estavam pescando, porque eram pescadores, e arremessavam as redes. Jesus, olhando para eles, disse: Vem e segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram tudo e o seguiram. Um pouco mais adiante, Jesus avistou outros dois irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles estavam sentados na barca com o pai Zebedeu e estavam consertando as redes. Jesus os chamou, e eles deixaram as redes e também deixaram o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos uma tradicional linguagem vocacional, um estilo vocacional. Porque todos nós cristãos somos convocados pelo Senhor. Somos uma igreja de convocados. E é interessante que todo o processo vocacional segue um itinerário. É Jesus quem vê. É Jesus quem vai até a pessoa. Não é a pessoa que se apresenta, mas é Jesus que anda e que caminha até a vida da pessoa. Ele vê a pessoa, depois ele chama. E como resposta, então, a esse chamado de Jesus, aquele que é chamado deixa tudo e segue. Assim acontece na vida de André, o irmão de Simão, a quem Jesus chamou de Pedro. De acordo com a tradição, André é um daqueles discípulos de João Batista, que estava presente quando João indicou, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André será aquele também que na multiplicação dos pães dirá ao Senhor: Aí tem um menino com 5 peixes e 2 pães. E também é ele que vai dizer: Mas como isso pode ajudar tanta gente? Também será André que vai colocar aqueles gregos que queriam ver Jesus na presença dele. E de acordo com a tradição antiga, André evangelizou a Grécia e ali foi crucificado. Por isso o nome dele é muito venerado entre os gregos. Mas nesse estilo vocacional, todos nós podemos ver a força desses verbos que Mateus vai utilizar para que o espírito vocacional possa ainda hoje a continuar a chamar homens e mulheres, porque Deus continua a chamar. E todo chamado é para o seguimento e também para a missão. Seguir Jesus e dar testemunho dele na ocasião certa, na ocasião oportuna. Andar, ver, chamar, seguir, deixar tudo. Esses são verbos muito fortes que o evangelista utiliza nesta manhã para aplicar à vida de todos aqueles e aquelas que têm o discernimento necessário e a sensibilidade necessária para ouvir, para escutar o chamado de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a vocação é algo dinâmico, não é algo estático. Porque todos nós chamados podemos ficar mergulhados na mediocridade, na acomodação, e assim nós vamos entendendo a igreja somente como uma instituição gestora de pessoas, onde nós fazemos somente aquilo que é possível, ou aquilo que é devido, mas não vamos além. Aquele que é chamado por Jesus para o seguimento e para a missão, ele deve ir além do necessário. Ele deve ir além do deserto, porque ele deve se colocar totalmente
à disposição do Senhor. E esse é o grande ensinamento de André para nós. Porque, de acordo com a tradição antiga, então, após Pentecostes, ele vai evangelizar o mundo grego. E ali ele derrama o seu sangue por causa do Evangelho. E o Evangelho ainda continua a gritar. Jesus ainda continua a passar pelas nossas vidas, ele continua a enxergar a cada um de nós, ele continua a chamar, mas a resposta que eu e você precisamos dar ainda continua sendo a mesma. Deixar tudo por causa dele, deixar coisas importantes, deixar pessoas importantes, deixar situações importantes. E deixar aqui para muitos significa diminuir a intensidade para poder servi-lo também em outras condições e em outras situações. É a palavra viva do Evangelho que ainda continua a chamar a mim e a você. É a palavra viva do Evangelho que ainda continua sendo uma força de convocação, porque nós somos uma igreja de convocados. Que esta palavra de hoje, o exemplo de Santo André, ajude a mim e a você a compreendermos esse dinamismo da vocação, este espírito da palavra de Deus que ainda é vivo, porque nós seguimos um evangelho vivo, e o evangelho é uma pessoa, é Jesus de Nazaré, a quem ainda continua a andar, a enxergar, a chamar, e pede esta resposta: deixar tudo e segui-lo. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. E hoje nós estaremos no segundo dia da novena de nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição, e teremos a missa às 7 horas da manhã, às 16 horas e também às 19 horas. Agora, lábios meus, dizei, anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, pois é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Acorramos todos ao trono da Imaculada. É o grande convite que nós estamos fazendo nessa novena de Nossa Senhora da Conceição. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. Santo André, rogai por nós.